Eu volto a chamar agora Theo Cury e Pedro Duran, Basília Rodrigues, porque temos agora um novo depoimento que a gente está debruçado, que é o depoimento de Valdemar Costa Neto, o presidente do PL. Theo, começo com você então, para entender qual ponto você destaca. Na página 10 especificamente, tem um ponto em que ele relata que o então presidente Bolsonaro e deputados do Partido Liberal pressionaram Valdemar Costa Neto para ajuizar aquela ação no TSE que questionava o resultado das urnas do segundo turno, né? Exatamente, e que foi chamada de puro sofisma, né? O que embasou aquela ação apresentada pelo Partido Liberal ao TSE e que rendeu uma multa no número da multa 22. Que é equivalente ao da urna usado pelo Partido Liberal, 22 milhões, quase 23 milhões de multa. O que chama a atenção no depoimento de Valdemar Costa Neto é como começa e como vai para o meio. Há um trecho em que existe a seguinte pergunta. Deixa eu pegar aqui. Logo no começo, pergunta se, indagado se na condição de presidente do Partido Liberal, anuiu com as palavras do presidente Jair Bolsonaro de que haveria fraude nas urnas, ou seja, a Polícia Federal perguntou a Valdemar Costa Neto, o senhor concorda com as suspeitas levantadas por Jair Bolsonaro de que há fraude nas urnas eletrônicas? E Valdemar Costa Neto respondeu, não concorda com a fala, porque já participou de várias eleições e que nunca presenciou nada que desabonasse o sistema eleitoral brasileiro e que, inclusive, Valdemar Costa Neto orientou a bancada do partido a votar contra a implementação do voto impresso, ou seja, foi perguntado se ele concorda com as suspeitas sem fundamento algum de Jair Bolsonaro contra o sistema eletrônico de votação e Valdemar Costa Neto falou, não concordo porque já participei de várias eleições, confio no sistema de votação brasileiro, inclusive orientei as pessoas do meu partido a votarem contra a implementação do voto impresso porque eu confio nas urnas eletrônicas. Ponto. Dito isso, por que o senhor apresentou uma ação ao Tribunal Superior Eleitoral contestando o resultado das eleições? E ele diz que Jair Bolsonaro insistiu para que ele apresentasse uma ação ao TSE questionando o resultado das eleições. Que quando houve o vazamento do relatório desse instituto que divulgou essas informações, esse levantamento, esse estudo, sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum tipo de prova, de embasamento de que havia fraudes ou irregularidades nas eleições, diz então Valdemar Costa Neto que quando houve o vazamento desse relatório, os deputados do Partido Liberal e então presidente Bolsonaro o pressionaram para apresentar essa ação ao TSE. Ou seja, é o presidente de um partido, um dos maiores partidos do país hoje em dia, partido do então presidente da República, que, a despeito de confiar no sistema eletrônico de votação, de entender que as urnas eletrônicas são seguras e que ao longo desses 26 anos de funcionamento dela não houve nenhum tipo de irregularidade, apesar de concordar com o TSE que é segura a urna eletrônica, Valdemar Costa Neto, pressionado pelos parlamentares que fazem parte do partido dele, pelo presidente do partido e presidente da República, presidente honorário, obviamente, do partido, e pelo presidente da República, em meio a essa pressão, decidiu apresentar uma ação ao TSE que, no final das contas, acabou sendo vexatória para o partido, que recebeu como resposta uma multa de grandíssimo porte por parte do TSE de 23 milhões de reais. Basília, é importante dizer que a Polícia Federal estava investigando o PL, principalmente porque muitas das reuniões que aconteceram sobre a minuta do golpe, sobre essa minuta aí de decreto, enfim, a ideia, tudo isso estava acontecendo na sede do PL em Brasília, segundo a Polícia Federal. E agora a gente tem Valdemar Costa Neto falando que nunca teve ciência de qualquer ação ou planejamento sobre golpe de Estado. Aqui no depoimento de Costa Neto, o presidente do PL, ele também responde aos investigadores sobre o uso de um outro endereço, além da sede do PL, que fica aqui em prédio no início da Asa Sul, lugar bem localizado, privilegiado aqui, de acesso fácil a diversos pontos da capital. Ele também fala, Muriel, sobre uma residência que foi alugada pelo PL como comitê de campanha do partido, né? Em 2022,
depois campanha à presidência da República e que também teria sido utilizada como um QG do golpe para o planejamento do golpe de Estado no país. Esta casa é localizada no Lago Sul, que é um bairro nobre de Brasília. Costa Neto é indagado sobre a quem pertence a casa, se ele tinha noção da utilização desse espaço. E ele afirma que esta casa no Lago Sul, tem até uma foto aqui, porém preto e branca, que você vê que é uma casa enorme dessas mansões muito comuns aqui no Lago, que esta casa foi usada como comitê central de campanha de Jair Bolsonaro, custeada pelo Partido Liberal. Então, aí você vê o envolvimento financeiro também do partido, mas com o objetivo de que este lugar fosse usado para fins democráticos próprios, a confecção de uma campanha à presidência da República. Mas aí ele é indagado se essa casa também era destinada a reuniões para discutir a tentativa de golpe no país. E ele responde que não. E aí há uma outra pergunta. Se ele sabia que pessoas que estavam nos acampamentos, como aqui em frente ao QG do Exército, iam nessa casa, faziam uso dessa estrutura depois do resultado das eleições, depois do resultado do segundo turno das eleições. E ele diz que também não sabia. Sabia que depois das eleições, esta casa continuou a ser utilizada para fazer reuniões com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro? E ele fala que não se reuniu com manifestantes e nem sabia sobre essas supostas reuniões. Que não sabe dizer por qual motivo a residência continuou a receber pessoas de diversos estados após o fim do segundo turno das eleições presidenciais, mas que pode ter sido para a prestação de contas da campanha. Ele traz isso como uma hipótese para este local, associado ao PL, já que era alugado pelo partido, continuar a ser utilizado. Na visão dos investigadores, este ponto aqui em Brasília, bairro nobre da capital e, de certa forma, até mais distante dos holofotes, né? Que ali é uma região residencial, não fica aqui no burburinho, no coração de Brasília. Ali, aquele lugar também era utilizado para o planejamento do golpe de Estado no país. Aproveito também para chamar o Pedro Duran para a gente falar que nesse depoimento, Valdemar deixou claro que rejeitava a ideia de que as pessoas permanecessem acampadas depois do resultado das eleições. Esse ponto aí na página 15, Pedro. Pois é, Muriel, a gente está conversando e lendo aqui, todo mundo junto, né? Você que está acompanhando a gente vai desculpando que a gente fica com a cabeça baixada aqui. O tempo inteiro. Mas é por causa disso que a gente está trazendo em tempo real aqui, lendo junto com você que está em casa, que está acompanhando a CNN, o depoimento dessas várias figuras, desses vários personagens ouvidos pela Polícia Federal nessa investigação de um plano de golpe. E aí, entre as muitas perguntas feitas pelos policiais federais, lá na pergunta de número 85... Ou seja, para vocês terem uma ideia de qual foi o tamanho desse depoimento, dessa oitiva do então presidente do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele é perguntado se ele endossava as ações dos manifestantes que estavam acampados em Brasília depois dos resultados das eleições presidenciais e diz que não, que rejeitava a ideia de que as pessoas permanecessem acampadas depois do resultado das eleições. Então, fica muito claro, e depois eu li o final desse depoimento também, Muriel, e ele fala que não participou das reuniões do Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas, não teve esse debate sobre a minuta do golpe, que essas discussões não passaram por ele. Mas fica muito claro aí que Valdemar não estava muito satisfeito com aquilo que estava acontecendo no país, do ponto de vista das manifestações. Ele não queria que as pessoas continuassem acampadas, ou pelo menos defendeu que as pessoas não deveriam continuar acampadas nesse depoimento da Polícia Federal. Diz que foi pressionado para entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral
contra as eleições de 2022, basicamente que estava acuado e quis dizer depois ali, em vários momentos onde ele fala não desistam do Bolsonaro não vai desistir de vocês, ele disse que quis dizer que ele ia ser o representante, uma espécie de presidente de honra ali do PL e, portanto, não seria mais o presidente da República, era isso que as pessoas teriam que entender, Muriel. Agora, Theo, a gente está na página 21 e na página 21 a gente vê que Valdemar Costa Neto diz que nunca soube sobre o suposto monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e que não participou de qualquer planejamento ou execução relacionados ao assunto, aquela ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Também fala que não teve conhecimento de nada relacionado a esse tipo quando a gente fala de Alexandre de Moraes, como esse plano de prisão de Alexandre de Moraes, do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, desculpe. Exato, e que faz parte desse combo da trama golpista que, para além da tentativa de reverter o resultado das eleições que foram vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva, com uma derrota apertada para Jair Bolsonaro em outubro de 2022, para além da tentativa de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022 e manter Jair Bolsonaro no poder a partir de 2023, sem nenhum tipo de gesto de passar a faixa para seu sucessor que venceu nas urnas, sem nenhum tipo de intenção de deixar o Palácio do Planalto, onde despacha o presidente da República, ou seja, dando continuidade à presidência e à sua gestão, mesmo tendo sido derrotado nas eleições, havia ainda, não bastasse tudo isso, um monitoramento de autoridades da República, entre elas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo, e as investigações mostraram isso ao longo dos últimos tempos, o próprio ministro deu uma entrevista falando sobre essa possibilidade de, além de monitorar o passo a passo das atividades dele, para onde ele ia, o itinerário cotidiano dele, de deslocamento do trabalho para casa, para outras atividades, uma tentativa de prender o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que Valdemar Costa Neto diz aí é que ele não participou desse monitoramento e que não tinha conhecimento de que havia essa tentativa. Lembrando que as investigações dizem que isso ficou a cargo de um núcleo de inteligência paralelo. E aí essas investigações todas elas vão se cruzando em alguns pontos. Quais investigações? Não somente a da trama golpista, mas também aquela que diz respeito a uma ABIN paralela, aquela Agência Brasileira de Inteligência do B, ou seja, não a oficial, que fica no guarda-chuva da Casa Civil da Presidência da República, ou chefiada por Rui Costa, mas sim uma alternativa e que municiava o então núcleo duro de Jair Bolsonaro com relação aos seus adversários políticos. Houve um monitoramento ilegal, que é investigado pela Polícia Federal, a existência desse suposto monitoramento ilegal, e que tinha, entre outros alvos, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, além de outras autoridades da República.